Unidade 1. Inicie sua jornada. Olá, estudante! Iremos nos debruçar sobre temas relevantes para a compreensão do convívio social, das relações entre indivíduos, grupos sociais e coletividade, bem como sobre a condição dos sujeitos na sociedade. Nossa intenção é compreender, de maneira teórica e prática, a condição do indivíduo humano enquanto sujeito, cidadão e participante de um coletivo social permeado de meandros multifacetados e amplos. Para esse intento, nos valeremos de alguns itinerários teóricos e práticos, principalmente, em vista de articular a conceitualização de situações e práticas que nos permitam um vislumbre completo do tema. A correlação entre ter e ser, entre individualidade e coletividade, entre ser um sujeito particular e ser um cidadão pertencente a uma sociedade. Todos esses temas convergem para a discussão proposta neste tema de aprendizagem. Para desenvolvermos tal itinerário, começaremos por vislumbrar uma situação que possa subsidiar essa discussão. Uma mulher, negra, moradora da periferia de um grande centro urbano, que está à procura de um emprego. Ela cuida de um filho, mora, ainda, com sua mãe e não tem muita ajuda do pai da criança. Ao participar de uma entrevista de emprego, ela percebe que está sendo julgada por sua aparência, principalmente por suas roupas simples e sua raça, ancestralidade. Obviamente ela questiona o entrevistador, o qual responde que apenas está buscando a pessoa certa para o cargo, uma vez que é empresa privada e tem suas diretrizes de admissão de pessoal. A mulher, então, questiona sobre seu direito como cidadã, argumentando, ainda, que a postura da empresa é discriminatória, um crime. Por fim, a relação social ali estabelecida entre empregador e candidata à vaga de emprego acaba se tornando um embate sobre cidadania, direitos e igualdade. Infelizmente, por não ter acesso às instituições públicas que deveriam ser acionadas no caso, a jovem retoma sua jornada em busca de emprego, dignidade e sobrevivência. Desenvolva seu potencial. Estado e modernidade. A chamada sociedade moderna está alicerçada em conceitos, pressupostos e valores oriundos de várias transformações civilizacionais que se descortinaram durante a formação do Estado moderno e da constituição de um mercado econômico independente, alavancado pelo surgimento do modo de produção capitalista. Na esteira desses processos sociais, políticos e econômicos, ocorreram importantes mudanças em noções como as de sujeito, cidadania, participação social, direitos humanos, justiça social, etc. Todavia, é preciso compreender como tais mudanças se coadunam e contribuem para a formação de um tecido social complexo, cheio de nuances, intricamentos e desdobramentos. Toda e qualquer transformação social, principalmente quando acontece, de maneira uníssona, nas instituições de uma sociedade, causa desdobramentos que reverberam nas relações entre os indivíduos, constituindo novas diretrizes de ação, relacionamentos e valorações. Como aponta Alberoni, 1991, p. 69 no processo de transformação social, alguns indivíduos veem descortinar-se diante de seus olhos novas e inesperadas possibilidades. Outros veem seus sonhos desmoronar, sentem-se desarraigados e fugitivos em seu próprio país. Para compreendermos melhor esse processo, é preciso elucidar como o surgimento do Estado moderno, a ascensão do capitalismo e a luta por direitos humanos construíram a base na qual está erigida a sociedade moderna. A partir dessa compreensão preliminar, poderemos analisar e criticar a forma como as noções de sujeito, cidadania, participação social e direitos humanos estão implicadas nas relações entre os indivíduos, bem como entre indivíduos e instituições sociais. Começaremos por analisar, de maneira teórica e historicamente, como surge uma moderna noção de eu individual na história, sobretudo tendo em vista como era a compreensão do indivíduo nos momentos históricos anteriores. Após essa definição basilar, passaremos a escrutinar o surgimento de uma teoria sobre a constituição do Estado, o que nos levará a compreender o substrato no qual está alicerçada a noção de cidadão, bem como de direitos individuais e coletivos. Como desdobramento dessas análises, passaremos a discutir os processos valorativos existentes em sociedade, o sujeito frente ao coletivo e a classificação social dos indivíduos. Escrutinaremos, ainda, mesmo que sucintamente, as bases do moderno modo de produção capitalista e seu impacto na constituição do atual modelo civilizacional. É preciso compreender o processo de valoração dos sujeitos em vista de sua aparência, suas posses, seu status social, bem como a maneira como as discriminações e injustiças sociais surgem desse processo. Mais além, é necessário responder aos questionamentos: ter ou ser? Sujeito cidadão ou sujeitado? Tais compreensões e críticas nos proporcionam uma percepção ampla e reflexiva sobre as interfaces e relações dos indivíduos enquanto sujeitos sociais, em todos os níveis. O surgimento do indivíduo na modernidade.
Muito se tem tratado da questão do indivíduo na constituição da sociedade moderna, com clara ênfase à temática da individualidade, da subjetividade e dos direitos individuais. Entretanto, é necessário compreendermos que tal discussão está ancorada em conceitos, valores e pressupostos solidificados na modernidade. Seja por vias de uma filosofia iluminista, que postulava a independência racional do indivíduo humano, seja por influência de ideais liberais clássicos, que promulgavam a individualidade como fonte de liberdade, a questão é que o ser humano passou a ser compreendido de forma distinta do que se via na antiguidade clássica e no medievo. Na antiguidade, o indivíduo era suplantado pelo peso da coletividade. Em outros termos, o sujeito só existia em vista de sua convivência na polis, entre seus pares e sob a constituição da mesma cultura. De acordo com o filósofo Aristóteles, 1998, um indivíduo que morasse fora da polis, a cidade grega, ou era um deus, que não precisava de ninguém, ou uma fera, uma criatura irascível e selvagem. Por essa visão, exprime-se o que era a noção de sujeito na antiguidade clássica. A convivência coletiva era o parâmetro definidor de todas as instâncias da vida do sujeito. A religião nacional, os costumes, a cultura, a forma de vida, todos esses elementos tornavam o sujeito uma peça interligada em um grande sistema social. Esse arranjo não permitia uma mobilidade social muito grande. Em geral, os sujeitos nasciam, viviam e morriam na mesma classe social, sob o mesmo status. Questões como direitos individuais, igualdade social e justiça eram temas diluídos na própria constituição de uma noção de cidadania, baseada no caráter coletivo do corpo social e político. A exemplo do que ocorria na Grécia Antiga, em Roma, no período clássico, todos os indivíduos considerados cidadãos eram resguardados pelas leis e havia uma noção clara de garantia de direitos. Todavia, não havia uma garantia de liberdade plena ou mesmo de individualidade. O status social era conquistado. Numa primeira fase, a arcaica, de base rural, a educação assenta na tradição, mos maiorum, na reverência para com os mais velhos e para com os deuses, pietas, no valor do paradigma, histórias como as de Múcio Scevola, Horácio Cocles e outras. Pereira, 2002, p. 196. Nesses termos, era a tradição que definia os rumos da vida dos sujeitos e de suas relações sociais, políticas e econômicas. Na chamada Idade Média, o tema da religião, pelo menos no mundo ocidental, foi determinante para assentar as bases de uma compreensão social e política das relações entre os sujeitos. O cristianismo tornou-se a religião dominante, arregimentando, sob sua égide, praticamente todas as instituições sociais, estabelecendo normas vigentes de conduta e relações entre os sujeitos. Nesse cenário, a dignidade da pessoa humana passou a ser medida por meio de preceitos puramente religiosos. Os dogmas, doutrinas e preceitos do cristianismo estabeleciam as bases de justiça social, julgamento moral e imputação de culpabilidade. As desigualdades sociais, principalmente a diferença entre as classes sociais, eram justificadas pela vontade divina e arrefecidas pela promessa de uma vida eterna repleta de alegrias e felicidade. Os governantes eram justificados pela eleição divina e suas sentenças eram legitimadas pela anuência da Igreja enquanto representante de Deus na Terra. Em diversos momentos históricos, as religiões tiveram papel central na organização política e social, definindo os rumos da sociedade. Olhando para o mundo de hoje ainda, é possível ainda ver as religiões influenciando na organização social, na discussão sobre o que é certo e errado, o que é aceito ou não, o que é justo ou injusto. Como você acha que esse tema influencia a discussão sobre cidadania, democracia e direito dos indivíduos atualmente? Foi apenas na modernidade que esse cenário começou a mudar. Podemos definir, para efeitos puramente didáticos, o século XV como início incipiente desse movimento. O Renascimento humanista, com todas as suas nuances artísticas, filosóficas e científicas, retomou o ideal de ser humano a partir de todas as suas potencialidades, fraquezas e mundaneidades. Mais que isso, como bem pontua Bignotto, 2012, o Renascimento humanista, principalmente na Itália, retomou o lugar do público, do discurso, da participação da vida ativa nas cidades, algo que havia se desvanecido no medievo. Esse período é importante, pois podemos classificá-lo como uma transição entre as noções medievais de sociedade e as insurgentes noções modernas, as quais afloraram de maneira incipiente no Renascimento e desabrocharam plenamente na modernidade. A noção de indivíduo, como a conhecemos hoje, surge exatamente nesse momento de aurora histórica, permeada por uma compreensão do ser humano como sujeito autônomo e livre. Pensadores como John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, dentre muitos outros, forjaram uma noção de indivíduo que se tornou a base para a constituição da noção de Estado moderno. É preciso fazer um sucinto adendo nesse ponto.
Deve-se ressaltar que entre esses autores existem profundas e importantes diferenças teóricas. Entretanto, parece unânime entre eles a ideia de que o ser humano é um indivíduo, com direitos naturais, liberdade e condições de estabelecer sua vontade no convívio social. O eu, individual e livre, toma contornos a partir dos direitos naturais, os quais são inalienáveis e precedem a sociedade. A lei natural, fundamento dos direitos naturais, garante, ao ser humano, seus direitos básicos, sobrevivência, subsistência, posse de bens, liberdade, etc. Segundo Varnage, 2006, p. 59, a lei natural é uma lei eterna para todos os homens, incluídos os legisladores, cujas leis positivas têm de ser acordes com as leis naturais, dotadas assim de um poder coativo para obrigar aqueles que não a respeitam. Esse movimento empreendido na modernidade fundamenta uma nova concepção de dignidade humana, não mais alicerçada apenas na pertença social, como na antiguidade, muito menos lastreada por doutrinas religiosas restritivas. A dignidade humana está representada pela própria individualidade e subjetividade do indivíduo, seus direitos naturais e sua liberdade inalienável. A noção do chamado Estado moderno será arquitetada a partir das premissas advindas desse movimento de valorização do indivíduo, de sua liberdade e da garantia de direitos. Os direitos naturais, fundamentados na lei natural, devem ser representados positivamente, em outros termos, como leis promulgadas por um estamento político-jurídico. A partir deste ponto, podemos começar a dirimir a questão do Estado, sua função e sua constituição enquanto intermediador, regulador e garantidor dos direitos individuais e coletivos dos sujeitos. Estado moderno, direitos e cidadania. Como já indicado, a noção de Estado, como a conhecemos atualmente, surge na modernidade, impulsionada pela mudança de perspectiva sobre a dignidade da pessoa humana e lastreada pelas profundas mudanças políticas, econômicas e sociais acumuladas desde o Renascimento humanista. A necessidade de combater os regimes absolutistas instaurados na Europa desde o fim da Idade Média levou vários pensadores a propor uma nova perspectiva de organização política e social. O chamado contratualismo surge como concepção inovadora na modernidade e fundamenta uma noção de organização política inédita. De forma geral, a teoria contratualista propõe a criação de um Estado artificial para a organização política dos indivíduos. Existe um estado natural, no qual os indivíduos possuem os já aludidos direitos naturais, mas, em tal estado não há consenso, muito menos segurança e organização. Assim, é preciso criar um estado político estabelecido por leis, organizado e intermediado por instituições imparciais. Segundo os teóricos contratualistas, os indivíduos aceitam abdicar de sua liberdade natural, o estado de natureza, e se submetem à intermediação do Estado enquanto ente imparcial. Nas palavras de Locke, 1998, p. 4. A liberdade de um indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo que não aquele estabelecido pelo consentimento na comunidade, nem sob o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo conforme o crédito que lhe foi confiado. Locke, 1998, p. 4. Nesses termos, o Estado se constitui como poder legislador, intermediador e garantidor das liberdades e direitos individuais. Todavia, sua legitimação vem do consentimento dos próprios sujeitos, que acordam entre si a constituição desse ente político-jurídico. Não é mais o monarca autocrata que define as leis e os parâmetros de justiça, muito menos são textos sagrados que direcionam o que é certo, errado ou justo. O Estado moderno surge como expressão da própria vontade dos indivíduos acordados juntos. Tal visão é ferrenhamente defendida por outro autor iluminista, Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, a participação de todos os indivíduos na legitimação do poder legislador do Estado é a garantia da liberdade de cada um. Haveria muito mais a elucidar sobre os meandros teóricos que constituem a proposição moderna de Estado, entretanto, por limitações de espaço, devemos ressaltar as premissas já elencadas. O Estado deve ser imparcial, legitimado pela vontade dos indivíduos, garantidor de direitos individuais e coletivos, além de ser mediador nas disputas sociais. Mais ainda, o Estado deve garantir a dignidade da pessoa humana através de seus direitos, proporcionar as relações humanas de maneira tolerante, democrática e a completa efetivação da cidadania. Os direitos humanos não foram conquistas doadas pelo Estado, são resultado de séculos de disputas sociais, lutas políticas e avanços intelectuais e teóricos. Como nos instrui Gomes, 2016, os direitos humanos são tradicionalmente divididos em 3 gerações. A primeira com direitos políticos e civis, a segunda com direitos sociais, a terceira com direitos difusos e coletivos. A primeira geração de direitos é a marca do surgimento do Estado moderno.
A segunda geração, com direitos relacionados à saúde, à moradia, à segurança, ao trabalho, surge apenas no início do século XX. A partir da primeira geração de direitos, a cidadania passou a ser percebida como o direito de cada indivíduo em participar da vida pública, política, não ser julgado ou condenado arbitrariamente, muito menos ser perseguido ou limitado pelas instituições sociais estabelecidas no Estado. Além disso, a cidadania pressupõe a garantia de todos os direitos individuais e coletivos pertencentes ao indivíduo, pelo simples fato de ser um sujeito, uma pessoa, portadora natural de dignidade. A noção de gerações de direitos surge como forma de compreender o desenvolvimento dos direitos ao longo da história. Por essas premissas de cidadania, nenhum indivíduo pode ser julgado, discriminado ou cerceado por conta de sua cor, raça, credo religioso, orientação sexual, gênero, classe social ou filiação partidária. As noções de dignidade humana e liberdade fundamentam os direitos naturais. A partir dessas noções, erige-se o Estado. Por fim, por função desse Estado, a dignidade humana, a liberdade e os direitos devem ser garantidos. Por esse prisma, não é o Estado que legitima os direitos à liberdade e à cidadania, ao contrário, são as premissas de liberdade, dignidade e direitos que justificam a existência desse ente político-jurídico. O eu, indivíduo particular, surgido na modernidade, não é obliterado pela coletividade. Não há uma passividade resignada. O que deve haver é uma participação ativa de cada indivíduo na constituição do Estado, das instituições políticas, do arranjo social. Dessa forma, a cidadania deve ser pensada sempre como condição ativa dos sujeitos, não se pode pensar em um indivíduo sujeitado. Cada sujeito possui direitos inalienáveis que devem ser garantidos pelo Estado, tanto na subjetividade quanto na coletividade, seja nas individualidades de cada um, seja na vivência das relações humanas no cenário político-social. Há de se ressaltar que individualidade, subjetividade, particularidade, inerente a cada indivíduo em sua singularidade, não devem ser entendidas como individualismo puro, egoísmo, particularismo ou descaso com o interesse da comunidade. Estado, sociedade e esfera produtiva. Podemos ver, até o momento, uma breve relação entre a realidade social e a constituição de uma esfera política, representada sobretudo pela existência de um ente político-jurídico denominado de Estado. Nessa relação, os indivíduos estão inseridos na qualidade de cidadãos, detentores de direitos e deveres, possuindo um papel ativo e dinâmico de legitimação e participação da vida social e política. Todavia, há um terceiro elemento que constitui o tecido da sociedade moderna, a saber, o mercado econômico. A esfera produtiva da sociedade, responsável pela divisão social do trabalho, influencia de maneira direta as relações entre os indivíduos, bem como a relação entre indivíduos e as instituições políticas. Na Idade Média, o trabalho era desenvolvido majoritariamente em vista da subsistência, da demanda de necessidades básicas e da manutenção de um modo de produção feudal. Dedicado a um tipo de governo absolutista, baseado na figura do monarca, o modo de produção estava regido pela relação entre os que detinham a terra e aqueles que possuíam apenas a força de trabalho. Tal modelo vai se modificando conjuntamente à própria mudança do modelo hegemônico de governo surgido na modernidade. Em outros termos, o modo de produção feudal, lastreado por um modelo de governo absolutista, monárquico, vai dando lugar a um novo modo de produção, ancorado no incipiente modelo de governo baseado no Estado. Na medida em que se constrói o conceito de indivíduo na modernidade, constrói-se também uma nova perspectiva sobre o lugar do trabalho na sociedade e suas relações de domínio dentro do palco político. Duarte, 2004, p. 48, ao tratar das relações de trabalho no modelo capitalista, nos instrui da seguinte maneira. Mas essa forma de trabalho é uma forma historicamente situada, que surgiu juntamente com os demais aspectos essenciais que caracterizam a sociedade capitalista, que é a sociedade que sucedeu ao feudalismo e que existe até hoje. A esfera produtiva toma uma importância inédita na história da humanidade. Aliada ao conceito de indivíduo, a noção de trabalho se prenderá a uma realização individual, não mais a uma atividade que identificava o sujeito socialmente. No modelo capitalista, todo o processo produtivo é determinado por variáveis econômicas em vista do lucro, inclusive o tempo da pessoa que trabalha. Se, no modelo feudal ou manufatureiro, a pessoa determinava seu ritmo de trabalho, no modo de produção capitalista, o ritmo é ditado pela máquina. Assim como no modelo feudal, no modo de produção capitalista existem aqueles indivíduos que detêm os meios de produção, bem como aqueles que vendem sua força de trabalho. Todavia, o grau de relação social entre esses indivíduos não é mais aquele existente no modelo anterior. Agora, o Estado intermedia tal relação mediante regulação, fiscalização e garantia de direitos e deveres. A realidade do mercado econômico surge, então,
como resultado do arranjo entre a esfera produtiva, a esfera social e a esfera política. Nesse mercado, as relações são lastreadas pelos dispositivos legais estipulados pelo Estado. Sobre essa relação, tem-se duas visões antagônicas, uma tida como liberal, a qual defende que o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações estabelecidas dentro do mercado econômico, outra tida como socialista, que defende que o Estado deve gerir por completo as relações produtivas, bem como os próprios meios de produção. No incipiente Estado moderno, a visão liberal ganhou hegemonia, tornando as relações de trabalho um dos aspectos nos quais a liberdade individual se concretiza. Tal liberdade, a partir do modelo liberal hegemônico no Estado moderno, estaria representada nas relações diretas entre os indivíduos, cada qual, imbuído de seus interesses, agiria como lhe parecesse melhor e mais proveitoso. Como indica um dos fundadores do liberalismo econômico, Adam Smith, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Nesse jogo de interesses, as relações de trabalho, de comércio, bem como qualquer relação financeira, se dariam sem qualquer intervenção direta do Estado, a não ser a regulação e a garantia de direitos. Temos, então, o palco completo para a consolidação da sociedade moderna, um Estado de direito, uma esfera produtiva independente e uma noção social de indivíduo. Entretanto, as relações sociais foram se direcionando por uma classificação cada vez mais influenciada pela dinâmica econômica, a constituição de toda uma cultura de consumo, baseada na posse de bens, na classificação do status social a partir do critério econômico, na divisão do espaço urbano a partir dessa mesma lógica de poderio financeiro. As classes mais pobres foram despejadas nas periferias dos grandes centros, as melhores localidades foram ocupadas pelas classes mais abastadas, criando-se toda uma gama de discriminação a partir da raça, ancestralidade, da classe social e do poder aquisitivo. O ter tornou-se mais importante do que o ser dos indivíduos, de maneira mais acentuada, a classificação social em vista das relações econômicas subverteu totalmente a premissa da dignidade humana. O Estado passa a gerir as deficiências desse modelo capitalista, sendo responsável por arrefecer a desigualdade social, a partir da garantia de direitos sociais básicos, como moradia, alimentação, saúde, segurança, educação, etc. Entretanto, a lógica capitalista de produção sustenta de maneira visceral o processo de desigualdade social, uma vez que a grande parcela da população não tem condições de mudar sua situação econômica por recursos próprios. A cidadania fica restrita ao acesso escasso de programas governamentais e políticas públicas ineficazes, na maioria das vezes, que arrefecem, de maneira paliativa, as contradições sociais oriundas do modelo econômico hegemônico. O indivíduo se torna sujeitado à lógica de estrutura econômica imposta pelo modelo capitalista, no qual ele deve se submeter às diretrizes estabelecidas e aos estereótipos aceitos como válidos. Tal quadro está mais aparente nos países tidos como subdesenvolvidos, como salienta Lacoste, 1971, p. 73. Uma característica absolutamente fundamental dos países subdesenvolvidos é a importância considerável do contraste que existe entre a riqueza de uma pequena minoria e a miséria da grande maioria da população. Essa violenta desigualdade ocorre em todos os países subdesenvolvidos. Nesse cenário desigual e injusto, vê-se crescer as ameaças à dignidade humana, a falta de acesso aos direitos básicos, a discriminação e a sujeição dos indivíduos a um modelo civilizatório que prima tão, somente, pelo desenvolvimento econômico. A cidadania não pode se reduzir a uma situação passiva dos indivíduos. A garantia de direitos não pode ser restringida por interesses econômicos ou discriminatórios. Tais restrições ferem a própria essência de legitimação do Estado. A igualdade política, presumida na igualdade de direitos inerentes a todos os cidadãos, deve também reverberar na igualdade econômica, na justiça social, nas oportunidades iguais para todos, bem como na possibilidade de uma cidadania ativa e digna. Em uma sociedade na qual o parecer se tornou mais importante que o ser, é necessário retomarmos as premissas que fundamentam os conceitos de democracia, igualdade, justiça e cidadania. Inseridas em um contexto social complexo, como pessoas livres, é preciso repensarmos nossas práticas no ambiente profissional, nas relações sociais, nas relações éticas e políticas, refletindo sobre o modelo de civilização que queremos para as futuras gerações. Vamos avaliar um pouco mais essa perspectiva? Novos desafios. Nosso estudo não pode ficar apenas na dimensão da teorização, faz-se necessária uma crítica reflexiva, a qual se constitui de 3 momentos. Partimos de nossa realidade, nossa vivência e nossos conhecimentos prévios. Aprendemos os conceitos, as teorias e os pressupostos que podem nos auxiliar a compreender a realidade. Analisamos a realidade, de maneira crítica, reflexiva, valendo-nos de nossas vivências e dos conceitos apreendidos, formando uma opinião autônoma.
Seguindo esse breve itinerário, convidamos-lhe a pensar sobre suas próprias vivências profissionais, sociais e políticas, seus conhecimentos sobre a realidade social ou a experiência de pessoas próximas a você. Mesmo que não passemos por situações que nos exponham à desigualdade social, à discriminação ou à injustiça social, basta olharmos os noticiários, o cotidiano dos grandes centros urbanos e a própria história de nosso país. A cidadania não pode ser exercida em vista apenas do bem-estar individual. Pensar em cidadania é pensar no bem-estar comum, nas relações sociais constituídas na sociedade, no engajamento em lutas e disputas políticas e sociais que resguardem os direitos dos indivíduos e a dignidade humana. Como estudamos até agora, a noção de indivíduo é uma das bases da sociedade moderna, mas ela não precisa representar um individualismo puro, um descaso para com a situação de todos os grupos sociais. Retomemos o caso que descrevemos no início deste tema de aprendizagem. Naquela situação, será que poderíamos detectar um descaso com a dignidade humana, a partir do momento em que a mulher é julgada por sua aparência, sua raça e seu poder aquisitivo? O direito a um trabalho digno não é um dos direitos sociais básicos em uma sociedade? As relações entre indivíduos e empresas, dentro da esfera produtiva, não devem ser resguardadas por direitos garantidos pelo Estado, por meio de suas várias instituições? O ambiente de trabalho é um lugar social de relações entre os indivíduos, desenvolvimento pessoal e produção de riquezas. Faz parte da vida de todas as pessoas a busca pela sobrevivência, pela dignidade e pela independência financeira. Se você ainda não está no mercado de trabalho, certamente, está se preparando para isso. A realidade brasileira é bem desigual, tendo em vista exemplo no das mulheres negras, que são as que mais encontram dificuldades em relação ao mercado de trabalho. O racismo, a desigualdade de gênero, a luta por igualdade de oportunidades entre as classes sociais são temas extremamente importantes a serem discutidos na busca por uma efetivação da cidadania, dos direitos e da dignidade humana. Se você já está inserido no mercado de trabalho e está buscando uma formação mais sólida, certamente já se deparou com situações relacionadas a esta discussão. Esperamos que o estudo, desenvolvido neste tema de aprendizagem, tenha contribuído para sua formação, agregando conceitos, teorias e subsídios, para que você possa formular uma opinião crítica, reflexiva e autônoma. Cabe a você, no seu cotidiano, em seu ambiente de trabalho e em seu ambiente acadêmico, exercitar essa crítica e aprimorar seu conhecimento.